Porque a tua mão me sustentou. As lutas que passei quiseram me desanimar. Agora quero prosseguir e não olhar atrás. Então me ajuda, meu Senhor, fica comigo. Então derrama sobre mim. Amém? Curvemos as nossas cabeças, façamos uma oração. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és o nosso Deus e diante de nós não existe outro Deus. Tu és o nosso Senhor. Glorificamos o teu nome nesta noite e o nosso coração, a nossa alma, a nossa boca te adora, Senhor. Te adoramos neste momento, nosso coração está preparado para recebermos a tua palavra. Senhor, fala conosco, a tua igreja, por amor de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler apenas um versículo. Deus está neste lugar, amém? Glória a Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 18. Quem encontrou, diga, eu encontrei um tesouro. Quem ainda não encontrou, diga, estou procurando. Glória a Deus. Apenas o versículo de número 18, que ele é bastante conhecido, e eu gostaria de ler com toda a igreja, amém? Vamos ler? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Mais uma vez, toda a igreja. E se é... Podei-vos assentar, queridos. A palavra de Deus é algo extraordinário, como é uma bússola e como é remédio para nós. Bússola para se chegar à eternidade. Muitas vezes nós pensamos na nossa vida apenas nessa fase terrena. Pensamos em conquistas, que não é errado. Pensamos em benefícios materiais. Pensamos em tantas outras coisas que nos traz alegria e prazer nesta vida. E nos esquecemos da eternidade. É algo que pensamos pouco, até mesmo porque há um certo receio, um certo medo quando se fala em morte. Eu sou um pastor que eu gosto muito de ler a Bíblia Sagrada, principalmente nos textos e contextos que diz a verdade prática. Não gosto muito de genealogia, tem algumas pessoas que gostam, obrigado, meu amado. Não gosto muito de genealogia, mas eu leio, tem pessoas que gostam mesmo, de verdade, e pontos históricos eu também não gosto muito, mas eu leio. Mas quando se trata de vida prática, de relacionamento, é algo que eu me atenho muito a respeito da palavra de Deus, porque é exatamente a prática desses princípios estabelecidos por Deus que irá ou não nos conduzir à eternidade. E aí vamos pensando que a nossa vida, ela é apenas uma passagem nesta terra. E o Senhor nos chama para nos atentarmos para as suas verdades, os seus princípios estabelecidos na Bíblia Sagrada. Muitas vezes a gente observa, e nós mesmos cometemos o erro de lermos e lermos e lermos a palavra e continuar praticando as mesmas coisas, quando a palavra requer de nós mudança de rumo, mudança de caminho, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, de pensamento, porque o próprio Senhor
né, a própria palavra nos orienta a termos a mente de Cristo. E há um imperativo quando ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, são princípios estabelecidos por Deus que não são negociáveis e nem são quebrados. Sede santos, porque eu sou santo. O próprio Senhor também vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, precisamos aprender a palavra. E muitas vezes nós cometemos o erro de ler a palavra e continuarmos no mesmo caminho, e continuarmos na mesma posição. E quando eu leio este versículo, irmãos, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aonde vai comparecer o ímpio? Se o justo é salvo com dificuldade, e o ímpio então? Aqueles que cometem impiedade, aonde? Como vai comparecer diante do Senhor? Como será salvo? E quando eu leio esse texto, me vem uma multidão de preocupação, primeiramente com a minha casa, com a minha família. Segundo, vem a preocupação com aqueles que estão à minha volta. E no meu serviço, eu tinha alguns colegas que não eram evangélicos, outros eram testemunhos de Jeová, e eles sempre afirmavam assim, quando a gente ia conversar alguns assuntos, eu estava sempre falando de Deus e falando dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E aí vinha colega de outro setor pedir oração. Não, porque você é um homem de Deus. Você é diferente. A gente vê o comportamento seu é diferente. E é exatamente isto que a palavra de Deus nos chama a ser diferente. Eu não posso ser apenas mais do mesmo, do que existe no mundo, do que está posto pelo mundo. Eu preciso ser diferente. E o que vai trazer esta diferença na minha vida não é apenas a leitura da palavra de Deus, mas a prática da palavra de Deus através da minha vida. E quando eu leio, me vem esta preocupação. E este texto de 1 Pedro, capítulo 4, me leva a Lucas, capítulo de número 15. E lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao número 6, vai falar da ovelha perdida. No mesmo capítulo de número 15, do versículo 8, 9, vai falar da dracma perdida. No versículo 11 a 32, vai falar do tal filho pródigo. E aí, queridos, numa época que nós estamos vivendo, as coisas andam tão estranhas e que nós andamos carentes de exemplos. Quando olhamos para os governantes, para a política, o que a gente vê são as tramas, querendo se dar bem, querendo levar vantagem em tudo. Quando olhamos para as escolas, a gente vê que o ensino tem sido direcionado de uma forma não conveniente. Quando nós olhamos na rua, as pessoas sem referência, sem princípio, por que não dizer também na família, os pais, filhos, e por que também não dizer muitas vezes pastores dentro de igrejas que leem a palavra, mas distorcem a palavra e não são realmente uma referência de bons exemplos. A palavra de Deus, ela diz que a nossa vida, ela se renova no Senhor de dia em dia, que a mudança em nós é inaceitável estarmos na casa de Deus, estarmos lendo a palavra, estarmos orando ao Senhor e continuar da mesma forma, porque a palavra ela nos impulsiona a transformação de vida, ela nos impulsiona a transformação de mente, ela melhora o nosso coração, ela melhora a nossa alma, ela melhora os relacionamentos que nós temos dentro e fora de casa. A palavra de Deus, ela nos molda de uma forma tão sutil que dia após dia nós vamos nos aperfeiçoando. Quando vamos nos
nos alimentando desta palavra e praticando esta palavra, eu vou sendo transformado de dia em dia, mente, corpo, alma e coração. Eu vou sendo mudado, eu vou sendo transformado. E aí eu vou caminhando para atingir a estatura de varão perfeito. Vou caminhando para atingir a estatura de varão perfeito. E quem faz isso? Vou lendo a palavra, o Espírito do Senhor vai agindo na minha vida. Não é aquela transformação da noite para o dia, mas é sutil. Vai pegando aquelas coisinhas que estão fora do lugar na minha vida e vai colocando no lugar. O Espírito Santo vai colocando. Eu leio a palavra, o Espírito Santo coloca um pontinho aqui. Eu alimento da palavra, o Espírito Santo coloca uma vírgula aqui. Eu leio a palavra, o Espírito Santo coloca alegria na minha alma, alegria no meu coração. Eu vou alimentando da palavra e o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida de dia em dia, dia após dia. De repente eu olho para mim, não sou o que eu gostaria de ser, ainda não cheguei aonde deveria chegar. Mas quando eu olho para mim, eu também vejo que eu não estou aonde eu estava, porque o Espírito Santo me impulsionou a caminhar, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as oposições da vida. O Espírito Santo vai movendo em mim, dia após dia, e vai transformando, e vai modificando, e eu vou sendo uma pessoa diferente, e eu vou contagiando o ambiente em que eu estou, a minha casa, o meu lar, a minha família, na escola, no trabalho, e as pessoas vão olhando, você é diferente, há algo diferente em você, quando você poderia estar revoltado, entristecido, brigando com tudo e com todos, você está em paz, em pleno mar agitado, naquele barco que as ondas batem de um lado para um outro, mas com você está o Senhor dos senhores, aquele que reina e vive para sempre. O teu barco não vai naufragar, o teu barco não vai afundar. E as pessoas não entendem isso, porque eles querem de nós desespero, querem de nós arrancar os cabelos, e agora o que eu vou fazer? Esqueceram que a palavra de Deus, olha, tenha calma, tenha paz. O Senhor está no controle da nossa vida. A bússola, a receita, está escrita de Gênesis a Apocalipse. Segue a receita, segue a bula, segue o mapa. E o Espírito Santo nos alimenta dia após dia. E eu olho e então eu vejo que no capítulo de número 15 do livro de Lucas, vai me falar da ovelha perdida. No mesmo capítulo, vai me falar da dracma perdida. No mesmo capítulo, vai me falar do filho pródigo. E quando eu vou lendo esses textos, este capítulo, aí eu entendo que não são 3 parábolas a minha interpretação. É apenas uma parábola que se conta 3 histórias, porque Jesus vai dizer, vou lhes contar uma parábola. Jesus começa dizendo assim, vou lhes contar uma parábola. E ele começa, queridos, a falar exatamente no momento em que ele estava sendo inquirido pelos fariseus e os escribas. E ele começa a falar, e ele diz, olha, vou lhes contar uma parábola. E ele começa no versículo 4 do livro de Lucas 15, dizendo assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? No mesmo capítulo, lá no versículo de número 8, ele fala sobre a dracma. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E no versículo de número 11, ele vai dizer, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e o pai repartiu por eles a fazenda. Ou seja, no mesmo capítulo nós vamos encontrar uma parábola e 3 histórias, porque Jesus afirma que ele vai contar apenas o quê? Uma
parábola. Então eu interpreto aqui que não são três, eu interpreto como uma parábola com três histórias que se conectam, que se estão interligadas uma com a outra, e todas elas falam de perdas. Uma parábola muito conhecida de nós, parecem três, mas são apenas uma parábola que encontramos três histórias. E, na verdade, a gente vai lendo o texto, a gente vai lendo, e vai entendendo algumas coisas que o Senhor quer dizer. A primeira história é da ovelha que se perdeu, ou seja, algo que foi perdido no caminho. A primeira história é a história da ovelha que se perdeu, algo que foi perdido no caminho. A segunda história é a da dracma, algo que foi perdido dentro. A terceira história é a do filho que se perdeu fora e a do filho que se perdeu dentro. Então nós temos aqui, para puxar um leque de perdas, 4 historinhas, que é da ovelha que se perdeu no caminho, a história da dracma que foi perdida aonde? Dentro. A ovelha se perdeu aonde? No caminho. Aonde a ovelha se perdeu? No caminho. A dracma foi perdida aonde? Dentro. Dentro de casa. Certo? Amém? Sim, amém, não? A ovelha foi perdida aonde? No caminho. A dracma foi perdida aonde? Dentro de casa. E aí vem o filho pródigo que se perdeu longe. E o irmão que ficou, que se perdeu perto. Perto. Então nós temos aqui, queridos, aí estas histórias, e as duas primeiras histórias se conectam, a história da ovelha com a história da dracma, se conectam com a história da ovelha, se conectam com a história do filho pródigo. E aí, as duas primeiras histórias, quando se conectam em si, a gente vai entender que é natural, é plausível, sim, estarmos perdidos aonde? Fora. Se perdeu fora. Não vai se perder aqui dentro. Não vai se perder dentro de casa. Vai se perder onde? Fora. Porque há novidades, há uma variedade de oportunidades. Então, há uma variedade de ofertas. A possibilidade da perda fora é muito maior do que ela dentro. Mas houve uma perda que aconteceu também aonde? Dentro. E a pior perda que eu encontro quando eu leio o capítulo 15 do livro de Lucas, e principalmente nessas 3 histórias, e que me trouxe uma preocupação, é que o filho que ficou em casa não teve saudades do irmão que se foi. Isso me preocupou quando eu li isso daqui. O filho que ficou não teve saudade daquele que se foi. E não ter saudades, queridos, foi uma atitude totalmente desprezível daquele irmão que havia ficado. Eu sinto falta das minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que mora em Uberlândia, e de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses eu vou lá, e todos os dias nós nos falamos várias vezes no dia. Eu sinto saudade da minha irmã. Eu sinto saudade quando um filho passa o dia sem me ligar, sem me falar alguma coisa, sem dar um oi. E eu creio que pai é assim, né? Pai é assim, e irmãos é para ser assim também, ter esta comunhão, ligar, oi, tudo bem, como é que você está? Está fazendo o quê? Então, quando eu olho para essa terceira história do irmão que ficou, o que eu encontro nele é exatamente a falta de misericórdia, a falta de compaixão, a falta de amor, a falta de saudades. O irmão se foi. Eles estavam juntos, eles conviviam juntos, eles eram criados juntos. E de repente, quando o irmão parte, ele simplesmente
desconsidera, não tem amor, não tem misericórdia, não tem paixão, não tem saudade. E aí eu olho para a vida deste irmão, deste filho que ficou, e olho para mim, e olho para nós. Não tem coisa pior na vida do ser humano quando ele perde a compaixão, quando ele perde o amor. Nós olhamos e falamos, o filho pródigo é que esbanjou tudo, ele quis sair, ele quis ir embora. E o pai respeitou a vontade do filho e liberou o filho. E nós sabemos que não há herança de pai vivo, mas o pai reparte a herança. E quando a gente olha o conceito de pródigo, nós vamos entender que pródigo é esbanjador, aquele que esbanja, aquele que gasta sem medida. E quando eu olho essa história, o pai pega a herança, ele reparte a herança e dá para o filho. E o filho vai embora logo depois. Mas a gente lendo o texto, a gente vê que o filho que ficou, ele também recebe parte da herança. E por tradição daquela época, o filho mais velho, ele recebia 2/3 da herança e o filho mais novo 1/3, a terça parte da herança. E aí aquele filho mais novo então recebe a sua parte e ele vai embora. Mas o filho mais velho também recebe a sua parte. O texto diz que o pai repartiu entre eles a herança. Então o filho que ficou, ele ficou também agraciado com a sua parte da herança. E aí, queridos, o que me chama a atenção, que talvez observando o filho que foi embora, entenderíamos, ele ficou revoltado, estava cansado desta vida, cansado desta jornada, agora ele resolveu ir embora, cuidar na vida dele. Poderia pedir um empréstimo ao pai ou à mãe, não sei, poderia pedir um empréstimo a alguém, mas ele desejou parte daquilo que, por natureza, já era seu, a herança, a parte da herança. O filho está em crise, pede a herança, só que o texto diz que o pai repartiu entre eles a herança. Que ficou, matou o pai tanto quanto aquele que partiu. E ainda fez pior, porque ele recebeu parte da herança e continuou sendo bancado pelo pai. Continuou comendo das coisas do pai. Não se arredou dali. O que recebeu a herança foi embora. Foi cuidar na vida dele. Mas aquele que não pediu, recebeu, ainda ficou ali, comendo, bebendo das coisas que o pai havia lhe repartido. Não existe herança de pai vivo, nós sabemos. Mas aí, queridos, me veio uma outra preocupação. A minha oração é que a gente consiga olhar para o pai nessa história. Porque, na verdade, na minha interpretação, quem foi o pródigo, quem foi o esbanjador nesta história, não foi o filho, foi o pai. O pai esbanjou misericórdia, o pai esbanjou amor, o pai esbanjou perdão quando o filho volta para casa, o pai esbanjou seriedade, compromisso, o pai esbanjou misericórdia, amor, compaixão, quando ele poderia dizer, não filho, você teve a sua parte, azar o seu, resolve os seus problemas, não. O pródigo, na minha interpretação aqui, é o pai, é o esbanjador aqui, é o pai, quando ele esbanja amor, quando ele esbanja misericórdia, quando ele esbanja perdão, quando ele esbanja misericórdia e compaixão sobre a vida daquele filho. E hoje, querido, nós estamos aqui representando aqueles que estão dentro. E se não abrirmos os nossos olhos e o nosso coração, corremos o grande risco de nos perdermos dentro, perdendo a compaixão, perdendo a fé, perdendo a misericórdia, perdendo o amor de uns para com os outros. Podemos correr o risco de nos perdermos dentro, quando estamos achando que somos a última bolacha do pacote, o último copo de Coca-Cola, e eu estou bombando, e Deus está feliz comigo, e naquele dia, de repente, eu sou surpreendido com um não, apartai-vos de mim,
Por quê? Porque trilhei todo um caminho no qual a minha vida neste caminho não houve mudança, não houve transformação, não exerci o amor, a misericórdia, o perdão. E às vezes é muito mais fácil exercitarmos o amor, o perdão e a misericórdia pelo que está lá fora, e muitas vezes não por aquele que está dentro, mas aquele que está lá fora, ou aquele que está aqui dentro, é tão amado quanto aquele que está lá fora. O amor do Pai é o mesmo por um e por outro, e Ele não nos abandona. Que possamos estar dentro, querido, com a sede daquele que está fora, com a sede de ver o Senhor, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, com a sede do salmista quando diz no capítulo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Bendito é o nome do Senhor, que essa sede não se apague, que esta chama não se diminua, mas que ela seja sempre acesa ao alimentar-me da palavra. O Espírito vem sobre mim e me modifica e me impulsiona a continuar caminhando a caminhada que está proposta, o caminho que está proposto pelo Senhor. Que eu nunca perca a compaixão, que eu nunca perca a saudade daquele que não está aqui. Saudade, hoje eu vi o Nicó, deu uma saudade, quando eu vi ele me alegrei, dei um abraço nele ali fora, mas isso não pode ser apenas uma coisa corriqueira, a saudade tem que ser constante, diuturnamente, que eu queira que aquele que está longe venha para perto e sinta a mesma sede que eu, e se alimente do mesmo pão que eu, e que beba do mesmo cálice que eu, e que adore o mesmo Deus que eu, que esteja crescendo da mesma forma como eu vou crescendo através da palavra e do Espírito Santo, e eu vou estar compreendendo que ele precisa ser amado, tanto quanto eu desejo ser também amado. Que eu nunca perca a compaixão, que eu nunca perca a misericórdia, que eu nunca perca o amor, que eu nunca perca o perdão, que eu nunca perca a fé. Porque o filho mais novo muda, foi embora, perdeu tudo, gastou tudo, pastorezinha, e reconheceu o erro e ele voltou. O irmão mais velho estava em casa, pastor Lutero, ficou revoltado porque o irmão mais novo recebeu uma festa, recebeu um jantar. O filho mais novo muda, o filho mais velho também muda. O que está fora muda, o que está dentro também muda, mas o pai continua sendo pai. O pai continua sendo absoluto sobre todas as coisas e tendo controle. E o filho mais velho reclama: pai, o senhor nunca me deu um bezerrinho, um gatinho para eu assar ali. Brincadeira, gatinho não. Não vou ser preso daqui a pouco. Esquece o gato, churrasquinho de gato, esquece isso. Esquece o churrasquinho de gato. Mas nunca me deu um cabritinho para eu assar, para me alegrar com os meus amigos. Aquele filho tinha tudo, além de receber parte da herança, desfrutava do aconchego e dos benefícios do pai. Só que ele não havia entendido. E o pai dá uma chocalhada nele quando diz: olha, filho, tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Você pode desfrutar a hora que você quiser. E eu olho para Deus através da sua palavra, nos dizendo, a gente muitas vezes preocupado com isso ou com aquilo, o que vamos comer amanhã, aonde eu vou ajuntar, aonde eu vou reunir, como eu vou guardar, como eu vou ter dinheiro. E a palavra do Senhor me dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Da mesma forma eu olho a palavra me dizendo: filho, tudo o que eu tenho é teu. Não se preocupe, tudo o que eu tenho é teu. Desfruta, 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 né? Desfruta. Tudo o que eu tenho é para você. Desfruta.
E nós não estamos sabendo desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, queridos. Não estamos sabendo desfrutar da mesa que está preparada diante dos nossos inimigos. Não estamos sabendo desfrutar do manjar, do banquete que está posto para cada um de nós. E estamos muitas vezes como o filho mais novo. Dá-me parte da minha herança que eu vou embora. Dá-me parte da minha herança, eu vou embora. Ei, aonde Deus te plantou? Frutifica aí. Frutifica aí. Deus te plantou aqui? Frutifica aí. Enche o coração de alegria. Faz com alma, faz com coração, faz com amor, faz com misericórdia, faz com fé. Ainda que seja pouco aos teus olhos, acredite, Deus vai multiplicar. Deus vai fazer muito mais por você, por nós, por cada um de nós que estamos aqui reunidos. Porque quando analisamos a palavra, você vai dizer, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei se você é uma dracma que está perdida dentro, não sabe o seu posicionamento dentro da obra, no reino do Senhor. Não sabe o que fazer, de repente você é a dracma que está perdida, buscando um norte, buscando uma orientação, buscando o que fazer. Eu não sei se você é uma ovelha que está perdida no caminho. No caminho você estava dentro, você recebeu tudo o que podia. E como filho pródigo que sai de casa e se perde no caminho, você pode estar perdido no caminho, sem saber o que fazer no reino de Deus. Não frutifica, não cresce, não trabalha na obra, não faz absolutamente nada. Eu não sei se você é a dracma ou se você é a ovelha perdida. Ou se você é um filho que está perdido fora. Saiu para se aventurar e se perdeu fora. Ou se você é o filho que ficou perdido dentro da incompreensão daquilo que o pai estava fazendo. O pai sabia o que estava fazendo. Eu quero te dizer que as estações mudam, os tempos mudam, o dia muda, a noite muda, o filho mais novo muda, o filho mais velho muda, mas o pai, ele continua sendo pai. Ele continua amando, ele continua compreendendo, ele continua tendo misericórdia, ele continua cercando, cuidando de um lado e de outro, para que a gente não tropece com o pé em pedra alguma, mas que a gente fique firme, sustentado pela palavra e pelo seu Espírito Santo. O Pai fica cuidando para que a nossa mente não seja invadida por pensamentos maus, por vontades mundanas. O Pai fica nos cercando a nossa cabeça, como as duas mãos, como se Ele estivesse com as duas mãos cercando a nossa cabeça para nos proteger da invasão do inimigo. O Pai fica protegendo o nosso coração para que não venha as ambições da vida, aos pecados da vida. O Pai vai nos cercando, nos protegendo, para que a gente possa se manter firme, de pé, inatingível pelas coisas do mundo, e quando atingido pelas coisas do mundo, a gente saiba que nós temos um Pai, que continua Pai, que continua amando, que continua guardando, que continua protegendo, que continua caminhando junto. E às vezes, quando estamos, parece que sozinhos, no momento de grande luta, temos o hábito de dizer, parece até que Deus me abandonou, mas Deus não nos abandona, jamais. É nós que nos retiramos da sua presença. Então volta porque o Pai continua Pai. Olha para Ele, porque Ele continua dizendo, tudo o que eu tenho é seu, é para você. Desfruta da minha palavra, desfruta da minha graça, desfruta do meu Espírito Santo, desfruta porque eu tenho preparado para você, é o melhor desta terra, que olho algum já viu, que homem algum sentiu. O que eu tenho para você é o melhor, eu trago do reino dos céus para a tua vida. Desfruta, filho, desfruta, filha, desfruta, filho, desfruta, filho, desfruta, filha, é para você. O que Deus tem é para nós, igreja. Rema na sudere canta rabassai. Bendito é o nome do Senhor.
Não sei se você é o que se perdeu no caminho, ou a dracma perdida que se perdeu dentro de casa. Às vezes subiu ao teu coração algum sentimento contrário, mas arranca isso. Como o filho novo que se perdeu lá fora, decidiu voltar. Volta para os pés do Pai. O Pai sabe o que fazer da tua vida. E o Pai não vai nos rejeitar. Aleluia. A misericórdia do Pai é tão grande que Ele não vai nos rejeitar. Você pode vir arrebentado como estiver. E a vida às vezes faz isso conosco. Somos surpreendidos por notícias ruins, por acontecimentos ruins. Quando eu tive o câncer em 2020... E aí os médicos queriam operar. E eu fui fazer os exames para operar. E Selma me acompanhando e passei pelaquela triagem. O médico deu as recomendações. E Selma perguntou, quando é que vai ser a cirurgia, doutor? Ele disse, olha, vai ser o mais rápido possível. Essa semana ainda. Então passa na secretaria e agende a cirurgia dele. Fiz tudo, peguei aquele monte de papel. E quando eu estou saindo do consultório, Elisângela, o Espírito do Senhor diz, não faça a cirurgia. Aí eu dei mais 3 passos e virei para a Selma e disse para ela, amor, eu não vou fazer a cirurgia. E ela toda educadinha, tadinha, aquele amor, aquela compaixão. O quê? Como não vai fazer? Toda gentil, uma doçura, irmãos. Vocês precisavam ver. Como não vai fazer? Vai fazer sim, já está tudo pronto, vamos lá marcar. E eu disse, não vou fazer. Ela, por quê? Porque o Espírito do Senhor falou ao meu coração para eu não fazer. Ela disse, se você tivesse inválido em cima de uma cama, eu ia pegar você e levava a força para fazer essa cirurgia. Mas como você está consciente, andando pelas suas pernas, vamos fazer do jeito que o Senhor está falando. O resultado, obviamente, vocês já sabem, foi cura. Deus me curou. Porque o Pai continua sendo Pai. Pai não muda, pastor Lutero. Ele continua sendo Pai. Continua sendo misericordioso, continua sendo bondoso. E a notícia acabou. Eu falei, estou morto. É uma notícia boa de se receber? Não, irmão. Quando se fala em câncer, a gente até misericórdia, não gosta nem de falar. Câncer, está com câncer? Morreu, pode preparar, que isso aí. Pode contar os dias, pode ir lá comprar o caixão. Não, mas tem jeito. Não, isso aí já era. A gente pensa assim. E eu pensei, mandei para minhas irmãs um coração, elas mandam de volta no WhatsApp. Que é isso? Eu falei, eu estou morrendo. Oxe, com o quê? Eu falei, não, eu estou morrendo com falta de fé, né? Deus tinha falado para não fazer, porque iria fazer alguma coisa, né? Não entendi. Mas depois Deus fez o que precisava ser feito. Fez o que precisava ser feito e o Pai se revelou Pai para mim. Assim como também Ele se revela Pai para você, se revela como aquele que cuida de você em qualquer circunstância. Eu não sei, querido, qual é o problema que você está vivendo. Eu não sei como você está vivendo os teus dias, talvez de desespero, de luta, talvez perdido fora, ou talvez, quem sabe, perdido dentro, ou quem sabe se perdeu no caminho com avalanches de problemas que surgiram na tua vida, e você tomou decisões que não era para tomar, ou falou coisas que não era para fazer, ou não era para falar. Eu não sei, mas eu posso te afirmar que nós temos um Pai que está nos céus, que Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. E os erros que cometemos, Ele conhece isso, Ele entende isso melhor do que nós mesmos. E Ele nos toma em seus braços e diz, fica firme, levanta a cabeça. Segue a carreira que te está proposta.
O homem não entende isso. Talvez nós mesmos não vamos nem entender um ao outro aquilo que o Senhor fala para nós. Mas siga a orientação do Senhor para a tua vida. Ela é a melhor. Ela é a melhor. Não percamos a compaixão de uns para com os outros. Que não percamos o amor de um para com os outros. Que sejamos corretos naquilo que nos comprometermos. Que não percamos a misericórdia. Que olhemos sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O cenário muda, as estações mudam, os tempos mudam, mas o Pai continua sendo o Pai. Posso ter me perdido lá fora, mas o Pai me trouxe de volta. Posso ter me perdido dentro, mas o Pai fez-me achar-me novamente. Posso ter me perdido no caminho, o Pai me colocou no caminho certo. Posso ter me perdido dentro, o Pai transforma a vida, a mente e o coração e coloca em nós o seu Espírito Santo. Não se deixe abater pelas adversidades da vida. Não se deixe abater pelo que os outros falam. Para nós vale o que a palavra diz. Para nós vale o que o Senhor diz. Para nós vale aquilo que a palavra traz para cada um de nós. E em nenhum momento a palavra diz que você é um derrotado. Em todo momento a palavra diz que você é um vencedor. Quando a palavra também nos diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso continuar de pé. O vento sopra para um lado e para o outro, mas eu posso continuar de pé. A luta é grande, mas eu sei em quem eu tenho crido. Parece que estou só, mas não, o Pai está comigo. O Pai nunca nos deixa só, porque o Pai é Pai. Cenários mudam, mas o Pai continua sendo Pai. Talvez você conheça alguém que se perdeu dentro e saiu revoltado porque as coisas dentro de casa não saíram como ele queria. Ou talvez se perdeu no caminho, aventurando pela vida. Não sei, mas você pode olhar para a palavra e dizer para ele: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e você vai comigo. Eu não vou só morar na casa do meu Pai, você vai comigo. Você vai comigo, você não vai ficar perdido, você vai comigo, porque o Pai nos espera de braços abertos. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Olha para o irmãozinho que está do seu lado, diga para ele: o Pai está contigo. Diga: você não está só. Você crê nisso? A nossa vida é do Senhor, queridos. É Ele que faz o que Ele quer. E às vezes precisa, como um ferro maciço, né, um coração duro, precisa de um fogo maior para aquecer e amolecer, para ele dar a forma que precisa. E aí vem as adversidades da vida, vem as lutas, e o Pai está trabalhando. O Pai não deixa de trabalhar, porque Ele quer nos tornar perfeitos. E a sua palavra nos alimenta, e o seu Espírito Santo trabalha em nós. Então o Pai vai colocando unção, vai colocando fogo, vai nos aquecendo. Aí a gente que parece uma pedra, um ferro imexível, pastor Lutero, vai só amolecendo. E esse fogo que vem do céu, a presença do Senhor, vai nos moldando, vai nos formando, vai nos ajeitando e dando a forma que Ele quer. E de repente você diz: já não sou mais quem eu era. Já não sou mais quem eu era. Eu sou uma nova criatura para a glória do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com esta canção, um ministério de louvor. Vamos cantar novamente. Bendito é o nome do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, meu irmão. Volto a dizer, não sei se você é a ovelha que se perdeu no caminho, se você é a dracma que se perdeu dentro, ou se você é o filho pródigo que se perdeu fora. Talvez nesta noite você se encontre
em um desses quadros. Talvez você vai dizer, olha pastor, eu sou o filho que me perdi fora. Porque eu saí, acreditei no mundo, acreditei nos amigos, e entrou algo no meu coração que me tirou da presença do Senhor, ou me tirou do caminho. Eu sou a ovelha que me perdi no caminho. Estava indo certo, mas de repente se abriu outros caminhos, e eu fiz a minha escolha de ir por esse ou por aquele caminho, e eu me distanciei do alvo, do objetivo. Ou talvez você é aquele que se perdeu dentro. Estou aqui, mas estou revoltado, porque fulano foi, porque fulano falou, porque fulano fez. Ei, o Pai continua sendo Pai. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Você pode dizer para ele, o Pai continua sendo Pai? Diga para ele, o Pai continua sendo Pai. E o Pai não te abandona. Amém, queridos? Deixa a unção de Deus fluir na tua vida. E cante esta canção, diga para ele. Amém? Glória a Deus. Cante. Diga para ele. Tudo que sou, Pai continua Pai. E de gratos louvores transborda o meu coração. Glória a Deus. Diga para ele. A minha vida diga para ele. Eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Diga, cante. Eu te Louve a ele. louvarei conforme a tua Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Declara. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e
você tem passado. o poder ao Rei. Mas eu sei que existe um Deus que te ama, um Deus que é Pai, que Ele cuida de você em toda e qualquer circunstância. Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele. Eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, que como o filho que se perdeu fora, retornou para o Pai. Eu quero te convidar nesta noite a retornar. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, por algum motivo, por alguma adversidade ou por alguma luta. O convite hoje é para você. O convite nesta hora é para você. Alguém em nosso meio que quer reconciliar com o Senhor nesta noite? Levante a sua mão aí onde você está. Talvez você seja a ovelha que se perdeu no caminho, ou o filho que se perdeu longe. O Pai quer te trazer para perto. O Pai quer te trazer para os braços. O Pai quer te trazer para casa. Alguém em nosso meio? Ou você que nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? E nesta noite, ouvindo a palavra, o Espírito Santo tocou no seu coração. Você quer aceitar a Jesus como Senhor da sua vida? Levante a sua mão como um sinal de aceitação. Alguém em nosso meio quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Alguém que deseja reconciliar? Se não há, que o Senhor conceda-lhe uma nova oportunidade. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Consagramos a nossa vida a Ti. Pai, assim como o filho que se perdeu longe, e o Senhor trouxe para perto, o Senhor trouxe para os braços. Assim como aquela dracma que se perdeu dentro. Muitas vezes nós estamos perdidos dentro. Tua palavra é tão simples e queremos inventar moda e queremos inventar novidades. E a Tua palavra está nos mostrando o caminho e nós muitas vezes estamos resistindo, não aceitando o que o Senhor quer e tem para a nossa vida. Ou talvez como o filho que se perdeu dentro, ficamos revoltados quando as coisas não saem do jeito que queremos. Que a Tua misericórdia esteja sobre nós, continua sobre nós. Nesta noite, como oferta, nós consagramos mais uma vez, todos os dias, a nossa vida a Ti. E Te pedimos, ó Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra, dá-nos a unção do Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos para que possamos ver o caminho certo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que não venhamos nos perder no caminho, mas continuar firmados na Tua palavra, alimentados por Tua palavra, alimentados pelo Teu Espírito Santo. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as adversidades digam não, que os meus olhos estejam fixos em Ti, porquanto Tu és o nosso Deus. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, nós Te adoramos, nós Te louvamos e declaramos que não temos outro Deus diante de nós. Tu és o nosso Senhor. Usa mais uma vez de Tua misericórdia, de Tua compaixão. Cura os enfermos,
aquele que está enfermo, aquele, ó Pai, que foi enfermado por alguma moléstia, por algum mal, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus, arranca esta enfermidade agora, e no lugar da enfermidade coloca cura, coloca força, coloca graça, coloca alegria, acrescenta-nos a fé, de maneira, Pai, que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade todos os dias na nossa vida. Retira de nós, ó Pai, todo egoísmo, todo pensamento negativo, todo esmurecimento, todo cansaço. Sai de nós agora e nos alimenta com a Tua graça, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Move em nós o Teu querer, e que nos tornemos aquilo que o Senhor quer que nos tornemos, e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Abençoa, Senhor, com prosperidade, abençoa financeiramente, abençoa cada lar, visita nossos lares agora, nossa família, aquele que está enfermo, aquele que está precisando de um socorro. Socorre agora, Pai, socorre agora, Deus, por amor de Jesus. Age, Pai, em nosso favor. Nós somos o Teu povo, a Tua igreja, e nós continuaremos a glorificar o Teu nome, porquanto Tu és o nosso Deus. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Aplauda a glória do Senhor e se assente abençoado. Porque a Tua mão me sustentou. As lutas que passei quiseram me desanimar. Agora quero prosseguir e não olhar atrás. Então me ajuda, meu Senhor, fica comigo. Então derrama sobre mim a Tua unção. Senhor, eu quero ter a Tua mão para me sustentar. Então derrama sobre mim a Tua unção. Senhor, fica comigo, dá-me a mão. Eu quero prosseguir e não olhar atrás. Porque a Tua mão me sustentou. As lutas que passei quiseram me desanimar. Agora quero prosseguir e não olhar atrás. Então me ajuda, meu Senhor, fica comigo. Então derrama sobre mim a Tua unção. Senhor, fica dá-me a mão, eu quero prosseguir.